que é o texto que nós estamos trabalhando, mas o nosso texto-chave é apenas o verso 5, hoje nós vamos concluir essa sessão, Mateus capítulo 7, verso 5, diz assim: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o largueiro do olho de teu irmão. Aqui, irmãos, nós já elaboramos sobre cada expressão dessa no decorrer das semanas que já se passaram, e hoje nós mais uma vez vamos tratar do verso 5, que o Senhor Jesus Cristo está dando o remédio para não julgarmos precipitadamente. Nós vimos que o primeiro aspecto desse remédio fala, vamos chamar assim, do aspecto negativo, aquilo que eu preciso fazer comigo mesmo, tirar a trave dos meus olhos para que eu possa ver o argueiro no olho do meu irmão. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, e o que o Senhor nos instrui, foi o que nós elaboramos na quarta passada. Hoje, nós vamos compreender que o Senhor não está ensinando isso, irmãos, para dizer o seguinte: você não pode exortar o seu irmão. Não é isso que ele está, não é essa a instrução. Ele está me dizendo como eu devo fazê-lo, o que eu devo fazer para exortar meu irmão. Esse é o grande problema. Muitas vezes nós lidamos com a verdade bíblica quando ela está corrigindo uma falta, e nós pensamos que ao corrigir a falta ele está negando a prática daquilo. Não, ele está nos dando a maneira correta para fazer. Então, o que é que nós vamos aprender hoje, buscar aprender hoje, irmãos? Então, esse remédio que nosso Senhor Jesus Cristo concede, primeiro que nós vimos, ele se opõe à correção fraternal, como quando essa correção ela é um julgamento precipitado, certo? Agora, contudo, todo o remédio dado e todo o trabalho feito, ele vai prescrever agora o que eu vou fazer. O que é que eu devo fazer? Eu devo corrigir o meu irmão, conforme ele requer nas Escrituras, não com um julgamento precipitado. Então, quais são os pontos que nós vamos analisar hoje aqui? São 4 pontos nesse texto. Primeiro, irmãos, quem é que deve corrigir? Quem deve corrigir? Segundo, quem deve ser corrigido? Terceiro, o que é para ser corrigido? E quarto, de que maneira eu devo corrigir? Então, quem deve corrigir, quem deve ser corrigido, o que é que deve ser corrigido e a maneira que deve ser corrigido. Primeiro ponto, então, quem deve corrigir? Olhando para o texto, irmãos, você vai perceber a palavra irmão utilizada no texto. Veja: tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Do olho do teu irmão. E é importante lembrar que esse termo utilizado em Mateus, ela tem o sentido de membro da igreja de Deus. Então, você não vai corrigir o mundo inteiro. São os membros da igreja de Deus, os membros da igreja que você pertence em primeiro lugar. É por isso que você vai encontrar, por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo 19. Levítico 19, verso 17. Veja bem o que é que Moisés instrui sobre isso, irmãos. Levítico capítulo 19, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo,
mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Então, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Ainda, você vai, no mesmo livro de Mateus, por favor, capítulo 18, texto bem conhecido por sinal, Mateus 18, verso 15, o Senhor diz assim, Mateus 18, 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Perceba, irmãos, quando alguém faz um mal a você, eu peco se eu não ajudá-lo. O que eu devo fazê-lo? Estabelecer qual sua falta, né? O problema é entre quem? É entre você e ele, diz o texto. O texto diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, ele pecou contra você, certo? Então essa falta que ele cometeu que é nitidamente contra você, o problema é entre você e ele, né? O que é que eu devo fazer, irmãos? O que é que eu devo fazer? Eu devo admoestá-lo privadamente. Então, o meu irmão, eu devo admoestá-lo privadamente. Eu devo ter um momento específico para fazê-lo. Então, preste atenção nesse princípio. Todo homem está obrigado na consciência a salvar a alma do seu irmão. Todo homem está obrigado a salvar a alma do seu irmão, não é? Veja, e que às vezes pode significar uma correção fraternal, uma correção de um irmão para com o seu próximo. A falta dessa correção, muitas vezes, irmãos, leva a alma do seu irmão a viver em perigo. Por isso é obrigação de todo homem, todo crente, a socorrer o seu irmão nas suas faltas. É importante nós frisarmos alguns pontos aqui, né? É claro que nós vamos ter que fazer isso de muitas maneiras, mas existem apenas algumas exceções pelas quais ou nas quais o homem não pode executar esse papel de corrigir o seu irmão. Algumas exceções, né? Então, por exemplo, se ele não tiver certo da falta cometida. Ora, se todo o problema é que eu vou tirar a trave dos meus olhos para ver melhor o argueiro no olho do meu irmão, então eu preciso ter convicção de que aquilo foi feito. Então, se eu não tiver certeza, eu não tenho como corrigir alguém que eu não tenho certeza que cometeu um pecado, né? Porque toda a correção ela vai acontecer como? Diante daquilo que é conhecido, que é sabido e que todos têm entendimento disso. Segunda coisa que pode me impedir de fazer isso, irmãos, né? Se a parte que ofendeu, né? Se a parte que pecou, se ela se arrependeu. Então, o fim da correção é trazer o ofensor à restauração. Se ele já se arrependeu, qual é a lógica disso? Não faz sentido, né? Terceiro, se não houver esperança de restauração. Isso aqui é muito sério, né? Veja lá em Provérbios, no capítulo 9, sábio Salomão usa essa expressão, né? No capítulo 9, verso 8 de Provérbios. Ele diz assim, Provérbios 9, verso 8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Não repreenda o escarnecedor. Você vai repreender aquele que vai fazer chacota de você quando você está tentando ajudá-lo?
Como é que você vai ajudar alguém que faz chacota de você quando você quer ajudá-lo? Isso não faz sentido. Quarto lugar, não é? Quando for melhor ou servir melhor propósito, a correção ser feita por outra pessoa. Veja, quando em alguma circunstância eu não vou, é melhor outra pessoa que tem melhor entendimento, melhor compreensão, poder exortar o irmão do que eu mesmo. Então, nesses 4 casos, nós podemos nos esquivar de não exortar o irmão, mas nos outros, nós não podemos deixar de ajudar aqueles que passam por essa dificuldade, ou porque cometeram esse pecado. Certo? Então, veja só, irmãos, uma instrução particular importante, não é? Não apenas o ministro da palavra, certo, que é o pastor, deve fazer isso, mas todo irmão deve fazer isso com o seu próximo. Como um tipo de pastor, cada um precisa agir, certo? Nós devemos prestar atenção na vida ou melhor, ser de grande utilidade no socorro da vida dos nossos irmãos, para o bem deles e para a restauração deles. Esse é o grande pecado dos nossos dias, irmãos, né? De que cada um diz o seguinte, né? Eu não tenho nada a ver com o pecado do meu irmão. A nossa vida individualista, o individualismo é tão grande, que ninguém quer saber da vida do outro. A gente quer saber da vida do outro, muitas vezes, mais para fofocar do que propriamente para socorrer aquele que pecou. Lembre-se, esse é o pecado histórico, foi o pecado de Caim. Você lembra que Deus perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele disse, acaso sou eu, guardador do meu irmão? O que é que eu tenho a ver com isso? Certo? Que responsabilidade tenho eu com meu irmão? Eu não posso dizer, isso não tem nada a ver comigo, né? Eu não posso fazer isso. Isso não deve acontecer no nosso meio, irmãos. Então, a primeira coisa que eu tenho de aprender, quem deve corrigir o irmão, certo? É o irmão em Cristo, o membro da igreja, um ajudando o outro. Segundo, quem deve ser corrigido? O irmão. Quem corrige é irmão, porque ele é teu irmão. E quem é corrigido? Também o teu irmão. Veja, mais uma vez, lembrando, Mateus vai usar essa expressão, né? Tirar o argueiro do olho do teu irmão. Irmão aqui significa, certo, os membros da igreja, e não significa todo próximo, todas as pessoas são chamadas de próximas, como a Bíblia chama, não é? Mas aquele que é membro do corpo de Cristo, membro da igreja que nós pertencemos. Se professamos a mesma religião, se nós somos admitidos na mesma igreja, participamos do mesmo sacramento do batismo e da ceia do Senhor, então ali, esses são irmãos, entende? É claro que todos que creem em Cristo são meus irmãos, mas no que diz respeito ao trato com a ajuda direta, é a mesma coisa da igreja não pode disciplinar um membro de uma outra igreja. Por que não pode fazer, irmãos? Não é meu irmão, é porque a responsabilidade diz respeito aos membros da igreja local. Da mesma forma, os irmãos, no primeiro momento, nós vamos ver que em alguma circunstância a gente pode até pensar em ajudar alguém fora, mas no primeiro momento é o irmão da igreja. Essa é a exortação de Cristo, não é? No mesmo texto de Mateus 18, que nós lemos, verso 15, o 17 diz assim de Mateus 18, ora, e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Considera-o como gentio e publicano. Ora, como é que eu vou levar alguém que não é da igreja para ser disciplinado? Se o teu irmão pecou contra ti, você vai resolver com ele. Então, o caminho é até chegar à igreja.
Então, por que isso vai acontecer? Porque ele é membro da igreja que você pertence. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 11, Paulo diz assim: se qualquer um que se chama irmão, veja, for um fornicador, ele for um cobiçoso, com tal você não deve nem comer. E você vai ver ainda no mesmo texto, ele adiciona um detalhe, ele diz: o que você tem para julgá-los? Eles não são seus. Volte lá comigo no texto, veja o detalhe de Paulo na primeira carta, irmãos, como ele mostra que o fato dele ser de fora, eu não tenho essa autoridade. 1 Coríntios capítulo 5, vamos lá, por favor, verso 11, diz assim a carta de Paulo aos Coríntios: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maledicente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Aí veja, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, não julgais vós os de dentro? Como é que eu tenho direito? Veja, irmãos, o que Paulo está dizendo? Se você lembrar desse trecho, é assim: existem muitos fornicadores, adúlteros, e eu não tenho como me apartar desses no mundo. Mas se há alguém que se diz irmão e pratica tais coisas, com esse você não deve nem sentar, diz o apóstolo Paulo. Ele diz: ó, se você não julga os de dentro, como é que a gente vai julgar os de fora? Então, esse irmão, esse que está sendo julgado, é aquele que é membro da igreja. E é isso que Paulo está dizendo. Então, quem é o irmão que eu vou exortar? Aquele que é membro da igreja, né? Então, o que é que nós devemos observar, irmãos? Primeira coisa importante, né? Um homem deve corrigir a si mesmo. Primeira coisa, você deve buscar corrigir sua própria vida. Segundo, depois você vai corrigir sua família e seus parentes. Depois, os irmãos da mesma congregação que você vive. E se a boa ordem for observada, você pode exortar o irmão de uma outra igreja em particular, em alguma circunstância. Mas, além disso, você não deve ir. Você não deve passar desse limite. Você não deve ir além dos limites que o Senhor estabeleceu aqui. O que o Senhor está dizendo nesses 5 versos é: corrige a você mesmo. Corrige a sua família. Corrige ao seu irmão. Mas primeiro tira a trave do teu olho, para você depois ver o argueiro no olho do teu irmão. Outra coisa importante que deve ser notada ainda, e deve ser conhecida, irmãos, é que na igreja de Deus, né, autoridade e dignidade não livra a pessoa de correção. Ninguém pode ter uma autoridade na igreja que não possa ser corrigida. Não há ninguém que está fora de correção. Ninguém pode se sentir assim dentro da igreja. Não importa quem seja, não há tempo de vida. Não há, é claro que você precisa ter alguns cuidados, a gente vai ver isso aqui. Mas é importante entender que não há ninguém que escape disso. Lembre-se de Paulo escrevendo aos Colossenses. Veja lá, irmãos, capítulo 4, verso 17. Preste bem atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Colossenses 4, verso 17, diz assim: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Então, diz a esse: atenta para o ministério para que você cumpra o seu papel. Ele está dando ordem nisso, né? Então nós podemos aprender, irmãos, dessa forma. Quando nós ofendemos em palavras ou obras,
nós devemos nos submeter humildemente, voluntariamente, à correção dos nossos irmãos. Nós não podemos dizer como aqueles israelitas: quem te fez juiz entre nós? Quem é você? Você vê as crianças que muitas vezes não se recebem educação bíblica correta, você vai encontrar isso. Dentro da igreja, alguém vai repreendê-lo e diz: por acaso você é meu pai? Quem é você para fazer isso comigo? O coração rebelde parece ser submisso aos pais. Esse nunca é obediente aos pais, quando não obedece àqueles que exortam ele desde cedo na casa do Senhor. É melhor ouvir a reprovação de um homem sábio do que o cântico de um tolo. Eclesiastes 7, verso 7. Né? Isso é o que a Escritura claramente nos ensina. Né? Provérbios 27, 6 vai dizer: uma repreensão aberta é melhor do que o amor em segredo. Uma repreensão aberta é melhor do que o amor em segredo. Quem deve exortar? O irmão. Quem deve ser exortado? O irmão, o membro da igreja. E terceiro, irmãos, não é? Pelo que a pessoa deve ser exortada? Não é? Não apenas por graves ofensas, mas por pequenas ofensas. Nós não devemos arrancar apenas a trave, mas o argueiro do olho. Não apenas os grandes, mas os pequenos. Isso é que a Escritura nos ensina. A razão por quê, irmãos? Por que nós devemos corrigir nosso irmão pelas ofensas, pelas pequenas ofensas? É porque todo pecado grande tem um começo pequeno, num pecado pequeno. Todo. E por isso é obrigação da correção fraternal cortar o pecado pela raiz antes que ele se torne cheio de frutos. Antes que ele se torne uma trave, arranca enquanto ele é literalmente um argueiro. O Senhor fez isso com Caim, lembrando de Caim novamente. Não é? O Senhor diz, reprovou Caim. E disse: por que o teu rosto está descaído? Por que teu semblante está cheio de ódio? A expressão do teu rosto mostra que você não está bem. E o Senhor falou isso antes dele matar o irmão. Mas como Caim não deu atenção à repreensão do Senhor, ele caiu em grave pecado. Porque não deu atenção à exortação do Senhor. Então, nesse terceiro ponto, irmãos, nós devemos prestar atenção que na ordem celestial, né, que Cristo aqui deixou para a igreja, para que haja restauração na nossa vida, deve ser vista não apenas nos grandes pecados, mas nos pequenos. Existem muitos pecados cometidos que não podem ser corrigidos pela espada do magistrado, nem podem ser corrigidos pela censura pública da igreja. Muitos, irmãos. Entretanto, esses pequenos pecados, Cristo não permite que permaneçam na sua igreja. Por isso, ele exorta como fazê-lo. Eu tiro a trave do meu olho para poder ajudar o meu irmão a tirar o argueiro do olho dele. Então, o Senhor me ensina a purificar a igreja, tanto lidando com as minhas faltas, como com a falta dos meus irmãos. É por isso que o Senhor estabeleceu correção
fraternal entre irmãos, essa correção entre irmãos, ela é fundamental para a pureza da igreja. Tanto minha, porque lembre-se, eu não devo me atrever a exortar o irmão antes de analisar a trave dos meus olhos e arrancá-la. Arrancá-la. Quarto e último ponto. Como devemos realizar essa correção? Não é? Como nós devemos fazê-la? O texto não estabelece um padrão, não é? Deve ser feito assim ou dessa maneira. Não é? Mas podemos trazer algumas implicações daqui, que é importante. Primeiro, a sabedoria cristã, irmãos, de ver claramente a falta, não é? E como ela deve ser restaurada. A primeira coisa, na maneira que eu devo exortar, é: eu preciso enxergar claramente a falta do meu irmão para poder ajudá-lo. O autor da carta aos Hebreus, ele diz que essa é a obrigação de todo cristão. Observe seu irmão. Ele diz lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 24, diz assim o texto sagrado, irmãos: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considere o seu irmão. Veja, irmãos, para que ele possa discernir o pecado. Consideremos-nos uns aos outros. Consideremos-nos uns aos outros. E aqui acontece um pecado muito comum, que deve ser reprovado, irmãos. Não é? Muitos são rápidos em corrigir os outros. Mas ele faz isso debaixo de rumores, de uma fofoca que surgiu. E rapidamente ele vai exortar o irmão. Eles não vão esperar para saber se aquilo é verdade ou não. Ele vai reprovar o irmão. E a parte que é reprovada vai dizer: não existe nada disso. Na realidade, a coisa é exatamente o contrário do que você está falando. Então, aquele irmão se torna um censurador sem equilíbrio, sem conhecimento, precipitado. A maneira como eu devo exortar meu irmão, eu preciso conhecer a falta. Não se apresse em fazer julgamento precipitado. Segundo, a correção cristã, ela deve ser, irmãos, adequada às circunstâncias, ao tempo e ao lugar. Porque senão o efeito vai ser o contrário. Eu já vi isso muito de perto, não é? Uma vez eu tive uma conversa com um determinado irmão, e ele repreendia as pessoas assim, com muita rapidez e sem entendimento. E um dia eu marquei um almoço com ele, não é? Fomos almoçar juntos, conversamos, e depois, no final, eu disse a ele: irmão, o que eu vou lhe dizer pode ser extremamente mal entendido. Porque pode aparentar que eu estou dizendo para você não exortar as pessoas. Mas o que eu estou querendo lhe ensinar é como você deve fazê-lo. Você está fazendo a coisa errada. E o efeito disso é o pior possível. Porque as pessoas não têm consciência dos seus pecados e você passa a ser a pessoa
alvo dela. Você não é o sábio que é odiado, você é o tolo que fala antes da hora. Graças a Deus surtiu muito efeito, graças a Deus por isso, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes, repreender alguém é a maneira mais clara de saber onde está o coração dele, literalmente, né? Segunda coisa, então, é preciso saber a circunstância, o tempo e o lugar para que a admoestação tenha efeito esperado, né? Tem o efeito esperado. Terceira coisa, a maneira, veja, da ofensa do nosso irmão deve ser considerada. Se ela procede da fraqueza humana ou de outras origens. Perceba, se a sua falta procede da fraqueza humana, então uma lição deve ser praticada. Veja lá, em Gálatas, no capítulo 6, veja como Paulo exorta o modo como eu devo exortar pessoas assim. Gálatas, capítulo 6, verso 1, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Se a falta procede dessa fraqueza, não é? Você que é espiritual, faça isso, exorte-o com espírito de brandura. É como se ele tivesse, Paulo, emprestado aqui uma palavra de um cirurgião. Veja, é como se ele estivesse lidando com uma parte do corpo quebrada, fraturada. E eu preciso lidar com isso com muito cuidado. Com muito cuidado. Isso é falta, isso é falha, é próprio da fraqueza humana. Lembra de Davi, quando foi reprovado por Natã em um pecado grave, irmãos? O que foi que Davi fez? Davi ouviu o quê? Davi ouviu uma parábola. Veja como Natã alcançou Davi. Ele ouviu uma parábola. E com essa parábola, ele foi trazido ao arrependimento. Como é que Paulo reprova os irmãos de Corinto, irmãos? No início da primeira epístola, como é que ele faz? Ele inclui Apolo na mesma reprovação. É como se ambos fossem culpados do mesmo crime. 1 Coríntios 4:6, veja lá. Ele se inclui nisso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, irmãos, versículo 6. Paulo, e o apóstolo Paulo diz isso, né? Ele inclui todos eles, dizendo assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figurativamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Eu apliquei isso a mim e a Apolo. O ponto é como eu vou fazer isso. E ele exorta Timóteo como fazer, irmãos. É impressionante, não é? Ele vai ensinar Timóteo a se conduzir na igreja de Deus. Ele vai dizer que Timóteo tem que exortar e repreender as pessoas. Entretanto, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1, veja aqui como o apóstolo Paulo exorta Timóteo, irmãos: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. Embora
embora reprovar um idoso não seja errado, é melhor exortá-lo. Exorta-o, não reprove, com quebrantamento de coração. Então, os pecados que estão associados, irmãos, à fragilidade humana, é necessário que aquele que exorta o faça com sabedoria. Mas se a ofensa não procede da fragilidade humana, mas procede da obstinação, do desejo voluntário de viver na iniquidade, então o julgamento de Deus deve ser denunciado contra eles, para que eles sejam trazidos ao arrependimento. Mas se não for assim, se não for obstinação, se não for dureza de coração, você sempre precisa fazê-lo da forma como a Escritura nos instrui. Quarto, todo mundo, irmãos, que vai corrigir ao próximo, qualquer um que for corrigir ao seu próximo, deve considerar a si mesmo, o seu próprio estado, e saber que eu posso cair no mesmo pecado. Como no texto que nós lemos de Gálatas 6:1, nós lemos apenas a parte, mas veja o verso assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Guarda-te. Veja, a consciência da fraqueza da pessoa é manifestada não só pela maneira como eu trato, mas pela consciência de que eu posso também cair no mesmo pecado. Não julgue ninguém como você estivesse isento daquilo. Ou lembra das nossas aulas anteriores, irmãos? Eu preciso saber da minha culpa e da minha inclinação para o mal. Eu sou capaz de fazer até pior do que ele fez. Quinto, toda exortação precisa vir com doutrina e com instrução. Vamos lá para 2 Timóteo, por favor. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, Paulo diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta que seja oportuno, que não, corrige, repreende, exorta, com que, irmãos? Com toda a longanimidade e doutrina. Se eu vou exortar alguém, não é? A primeira coisa que deve estar resolvido, irmãos, é que aquilo que aquela pessoa fez foi pecado. Não é porque eu não gostei da visão dela, não é porque eu não gostei da maneira como ela falou, não. Não é isso. É se aquilo que ela fez foi pecado. Porque se eu não gostei da maneira como ela olhou, na realidade eu vou a ela falar, eu não gostei da maneira que você me olhou, na realidade você esqueceu de entender que o pecado está em você. Eu vou tirar, eu quero saber, olha, irmão, não olhe mais assim, não. Cuidado para que o teu gosto não seja motivo de exortação. Você pode entender se a pessoa tem algum problema com você, é claro, e pode conversar com a pessoa, mas não exortá-la como se aquilo fosse um pecado, porque você pode, na realidade, estar julgando a pessoa sem doutrina. É apenas porque não gostou da maneira como ela fez. Isso precisa ser bem avaliado. Então nós devemos propor, irmãos, a parte que ofendeu ou a parte que pecou, não é? Que aquilo que ela fez é pecado e está revelado na palavra de Deus. Então aí nós vamos entregar a ela a reprovação, não no meu nome, mas no nome de Deus. Não na minha percepção, mas como diz as Escrituras Sagradas. E a pessoa saberá que ela não me ofendeu, ela ofendeu ao Senhor.
porque ela pecou contra o Senhor. É isso que precisa ser claro. Todos os superiores devem praticar correção e admoestar os seus inferiores, irmãos. Mas nunca deve fazer com ira, mas com longanimidade. Não de maneira rude, mas com doutrina. Longanimidade e doutrina. Para quê? Qual o propósito? Para que a parte que pecou veja a sua falta e se arrependa do seu pecado. Quatro passos eu preciso então compreender que nós vimos hoje. Quem deve exortar? O irmão. É o irmão que deve exortar. Quem deve ser exortado? O irmão, também como membro da igreja. Certo? E aí, o terceiro aspecto, não é, nos mostra com base em que ele deve ser exortado. Com base em que ele precisa ser exortado nesse contexto, irmãos. Qual é a lógica, não é? Qual a lógica ele deve ser exortado? Ele deve ser exortado tanto pelo pecado pequeno quanto pelo pecado grande, não importa. Ele vai ser exortado. E quarto e último, como eu devo fazê-lo? Qual é a lógica da maneira como eu devo exortar ao meu irmão? Repetindo, quem é que corrige, quem deve ser corrigido, não é? Qual o conteúdo que deve ser corrigido? Aí não importa, não é o pecado grande simplesmente, mas o pequeno. E quarto, a maneira que eu devo exortar. E assim nós terminamos essa sessão do capítulo 7, versos de 1 a 5, e a partir da próxima semana, com a graça de Deus, nós vamos voltar a uma outra sessão agora, do verso 6, quando diz: não deis o que é santo aos cães. A partir da próxima quarta, nós vamos laborar em cima dessa sessão. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças te damos, ó Deus, pelo glorioso privilégio de podermos refletir na tua palavra, na tua vontade. E o Senhor nos ajude, Senhor, a termos submissão e obediência à tua palavra. Fazermos todas as coisas para a glória do teu nome, seguindo a instrução da tua palavra, pelo teu Espírito. Não nos permita, Senhor, viver segundo as nossas próprias imaginações, andando segundo o nosso próprio entendimento. Mas que em tudo sejamos submissos a Ti, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.